como eu disse no chat, eu tenho algumas informações, né? Hoje nós vamos fazer correção de algumas atividades, tá bom? Nós vamos fazer correção de algumas atividades. Correção da página 61, 62, 68, 72 e 73. Se der tempo, nós ainda faremos algumas atividades da semana juntinhos, que são os testes. Não sei se vocês viram essa semana, a atividade dessa semana tem os testes. Tem. E aí a gente pode fazer juntos também, se der, tá bom? Bem, gente, tem hamster também que nasceu. Ah, agora cadê o bilhete? Como é que chama o hamster? Como que chama o hamster? Como que chama o hamster? Manda o nome do hamster pra mim poder falar bem-vindo o bichinho lá. Bem, gente, bom dia pra vocês, bom dia pra cada um de vocês. Essa semana a gente tem novidades. Então, eu vou começar pelas novidades. Primeira novidade, não deixem de preencher o formulário de presença, tá? Minha prova foi fácil. Olha, gente, quando vocês falam assim, dá um negócio, sabe? Dá aquele medinho, vocês sabem, né, que dá, né? Porque geralmente, quando vocês falam assim, tem um pezinho lá que me deixa nervosa. Mas realmente eu percebi que vocês não tiveram tanta dificuldade como a primeira prova. E isso deixa a professora muito feliz, tá bom? Então, primeira coisa, não deixem de preencher o formulário de presença, tá? A irmã do Rosa nasceu, tá, gente? A Isabela. Vocês lembram como que ele tava feliz, que ia ter uma irmãzinha? Quando a gente tava junto, né? Ele falava dela, né? Então, estamos aí. Tem novidade na área, né? Bem, parabéns pra família, né? Parabéns pra mãe dele, que alguns conhecem, né? Foi professora de vocês no ano passado, então é minha amiga também. Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar sobre coisas agora do nosso conteúdo. Ó, semana que vem, a nossa aula, ela vai começar... Nossa aula não, as nossas lives, nós teremos duas lives. Nós teremos duas lives na semana que vem. Então, na semana que vem, em vez da videoaula na segunda-feira, vocês terão live no último horário, tá? Então, na semana que vem, vocês terão live no dia da videoaula. Então, na segunda-feira, 10h40, a gente começa a nossa live, tá bom? Então, live na segunda-feira. Cadê o nome do hamster pra eu dar parabéns pro hamster? Alguém falou que o hamster nasceu. Cadê o nome do hamster pra eu poder falar? O nome é Jerry? Jerry? Ou Jerry? Ou é Jerry? Jerry de Tom e Jerry? Será que é Tom e Jerry? Então, bem-vindo, Jerry. Vamos escrever bem-vindo, Jerry. Bem-vindo, Jerry, do lado de trás da folha, estragando o batonzinho. Então, vamos lá, ó. Aí, gente, é o seguinte. Então, na segunda, a gente tem o quê? A gente tem bem-vindo. Deve ser Jerry, né, gente? Jerry de Tom e Jerry? Deve ser, né? Então, ó, não esqueçam de dar parabéns pro Jerry também. O Jerry nasceu. Gente, o Jerry deve ser peladinho. Bem-vindo, Jerry. Bem-vindo tinha que ser junto, né? Mas tá bom. Então, vamos lá. Agora é o seguinte, vamos conversar agora, o negócio é sério. Então, primeira coisa, presença. Segunda coisa, segunda-feira, no momento que vocês teriam... Bem-vindo era junto, né, gente? Que vocês teriam videoaula, vocês terão uma live, tá bom, galera? Live. Vocês terão live. Então, segunda-feira, no momento da videoaula, que vocês teriam uma segunda, nós teremos live. Qual horário? No último horário, tá bom? Bem, outra informação. Os trabalhinhos dessa semana não precisa levar essa semana. Nós vamos deixar para a próxima semana e eu vou mandar também algumas informações a respeito desse trabalho. Por quê? Primeiro, tem alguns colegas, por conta das provas, acumularam, né? Acumulou o tempo e tal, e aí tá tendo dificuldade para terminar o trabalhinho da atividade de relações ecológicas. Que poderia ser uma maquete, um cenário, um fantoche, que mais? Uma paródia, um podcast, o que quisesse, era uma atividade livre, não é isso? Era uma atividade livre que vocês poderiam realizar, um cartaz, e aí pode tirar foto, só fotografar e me enviar, ou deixar na escola. Então, vamos combinar assim, o que será deixado na escola na semana que eu marcar a data certinho da gente apresentar?
aquelas atividades que realmente não há possibilidade de na foto elas se apresentarem tão bem, tá? E o restante vocês guardam em casa. Então, se for um cartaz, igual ontem eu recebi uma atividade de um aluno que deixou na escola ontem. Gente, não precisa deixar essa semana, tá? Quem deixou não tem problema. Então, por exemplo, vamos imaginar que aquela atividade que você fez, dá para você fotografar. Então, fotografa e me envia por e-mail, tá bom? Eu vou avaliar da mesma forma. Agora, vamos imaginar que a atividade que você realizou, ela é linda também, mas você acha que na foto ela não vai ser valorizada, não vai se apresentar da mesma maneira como seria, né, pessoalmente. Então, aí, eu vou falar com vocês o dia, vocês vão deixar na escola nesse dia, no dia seguinte ou 2 dias depois a gente vai recolher, vocês vão buscar novamente, tá? Então, eu vou falar o dia certinho para vocês levarem. Se vocês tiverem tempo, eu já olho, já avalio e vocês já levam embora. A gente já vai fazer de forma que a gente tenha, acumule menos material lá na escola, né? Porque a escola está passando por um processo de obras ainda e eu consiga avaliar também direitinho, tá bom? Então, a gente vai conversar sobre a atividade de relações ecológicas na segunda-feira. Aí eu falo data e tudo direitinho. Na segunda-feira também, eu vou apresentar para vocês a data, o dia da nossa aula no Meet. Então, vamos lá. Na segunda, eu vou falar com vocês a data correta da nossa aula no Meet. E aí, o que terá nessa primeira aula do Meet que eu vou falar a data na segunda-feira? A atividade de drogas, tá bom? A atividade de drogas já deu tempo de estar pronta, né? Ela foi para a semana passada da passada, na retrasada. Só que semana passada foi semana de prova, né assim? Então, essa semana, semana do professor tá corrigindo provas. Então, a nossa apresentação no Meet será marcada para vocês. Eu vou agendar e na segunda-feira eu falo a data e horário para vocês, tá bom? Live na segunda, falar da aula extra que eu já falei. Os trabalhinhos que não precisa deixar na escola ainda, não é isso? Já falei também. E aí, sobre as provas. As provas até semana que vem vocês devem receber, ou melhor, até semana que vem a escola recebe do professor, tá? E aí vocês recebem a prova a partir da semana que vem, tá bom? Pronto? Todos os avisos foram dados. 8 minutos de aviso. Não dá, né? Chega. Então, agora todo mundo pega o livro de ciências para a gente poder fazer as nossas correções. Primeira correção que a gente vai fazer é da página 62. Pega a apostila, página 62, atividade sobre ecossistema, página 62, todo mundo. Trabalho de relações ecológicas, Matheus, está falando na matriz da semana passada, né? A matriz da semana passada, tá bom? E de drogas na anterior. Então, da semana passada tinha atividade que era assim, ó. No roteiro dessa semana, tem que conferir. Na semana passada, vocês tinham que assistir um vídeo, não foi? Assistir um filme sobre relações ecológicas. Francisco já me entregou, eu vi lá, a escola já me mostrou, tá bom? Já me passou. A atividade da semana passada, vocês tinham que assistir um filme, não foi? E depois tinha uma outra coisa para fazer na semana passada ainda. Aí vocês vão ver lá, era um cartaz, ou um vídeo, ou um podcast, ou um filme, era alguma coisa livre para vocês realizarem. Bora, gente! Esse barulhinho que faz é quando eu mexo o negócio, tá? Não tô soltando barulhinhos extras, não. Então, vamos lá, gente. Página 62. Página 62, do 1 ao 6. Todo mundo bonitinho comigo. Página 62. A necessidade do livro, gente. A necessidade de eu abrir o livro para vocês. Deixa eu abrir meu bate-papo da turma aqui, senão eu não consigo ver o que está acontecendo na sala. Vocês acham que há necessidade? Então, ó, assunto agora só de aula, tá? Todas as observações foram feitas. Depois vocês conversam mais com os colegas. Agora é aula mesmo, tá bom, gente? Vamos lá, então.
Eu só quero saber se vocês veem necessidade de eu pegar o livro, ou se não precisa do livro. Vocês preferem meu rosto ou o livro? Tá bom? Manda aí pra mim. Prefere meu rosto ou o livro? Então, vamos lá. Exercício número 1 do livro, gente, ele fala assim, olha, para facilitar o estudo da biodiversidade existente em nosso planeta, os cientistas propuseram a organização dos seres vivos em níveis, em ordem crescente de abrangência e complexidade. A ecologia, sendo um ramo da biologia, se ocupa do estudo de algum desses níveis. Complete o esquema a seguir com os níveis de organização que são objetos de estudo da ecologia. Então, vamos lá, presta atenção, hein? Quando a gente fala de seres vivos, de um ecossistema, nós estamos, na verdade, falando de um conjunto de coisas vivas e não vivas. Eu vi no chat que alguém falou que não está gostando muito de ecologia. Manda para mim por que não está gostando. Não está entendendo o que está acontecendo, tá? O que está acontecendo? Não está gostando? Não está entendendo? Que aí a professora retoma o assunto, tá bom? Então, nós vimos nas aulas passadas o que é ecologia. É uma ciência, uma parte da biologia que estuda as relações entre os seres vivos, como os seres vivos eles interagem um com o outro. Então, estuda como que os seres vivos estão vivendo com o outro, tá bom? E aí, dentro da ecologia, dentro do que a ecologia estuda, existe um negócio que se chama ecossistema, que na verdade é a união de coisas vivas e não vivas. Então, quando eu olho um aquário, no aquário tem água, tem luz batendo ali na água, tem oxigênio dissolvido na água, tem os peixinhos na água, tem as algas, não tem? Então, tudo que está ali, ó, somado, não ajuda um indivíduo a interagir com o outro? Olha, Isabela, então vamos lá. Não ajuda um indivíduo a interagir com o outro? Então, essa união das coisas vivas e não vivas no ambiente, nós chamamos de ecossistema. E o que são coisas vivas? Os fatores vivos. São os seres vivos. Então, planta, animais, fungos, bactérias, protozoários, são coisas vivas. Por isso que nós tivemos que aprender lá atrás quem eram os seres vivos e por que determinados seres não são chamados de vivos. Tá bom? Bem, então o ecossistema é coisa viva, mas coisa não viva. Mas que coisas não vivas são essas? Aí quem já assistiu o vídeo dessa semana viu que coisas não vivas são aquelas que vão interferir na vida de um ser vivo. Então, se eu falar que a água ela é importante para os seres vivos, na hora vocês vão falar, é verdade. É verdade, porque se a gente não vive sem água, nosso corpo tem água, professora, eu não bebo água, mas dependendo do dia, eu preciso de tomar um suco, eu preciso comer uma fruta, porque o seu corpo tem necessidade de água, né? Assim? Só que o nosso corpo não necessita só de água, ele necessita dos sais minerais que estão no solo, da luz do sol, do calor que essa luz do sol traz para o planeta. Então, essa união de coisas nós chamamos de ecossistemas, tá bom? E o ecossistema, ele tem o quê? Ele tem um monte de indivíduos, um montão de indivíduos. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, olha, agora a professora trouxe um exemplo bem bobo. Tem indivíduos, finge que isso aqui é um ser, isso aqui é outro ser do mesmo grupo, tá bom? 2 indivíduos, um gordinho e um magrelo, tá? Mas os dois, ó, 2 indivíduos, seres vivos, imagina que esse é ser vivo, tá? 2 indivíduos, vários indivíduos desses vão formar o quê? O que a gente chama de população, tá bom? População, tá bom? População. População, então, são indivíduos do mesmo grupo, de mesma espécie, tá? São organismos iguais, juntinhos. Vários deles, a gente tem população. Agora, vamos considerar que eu tenho uma população de lobo-guará. E aí, gente, tô com lobo-guará na cabeça. Depois eu falo com vocês por quê. E aí, eu tenho uma outra população de tamanduá, eu tenho uma população de jiboia, eu tenho uma população de um peixinho, tá bom? Vocês estão vendo aqui que são indivíduos? Vamos imaginar, nós estamos imaginando, né, gente? Imaginando, indivíduos diferentes, juntos, vivendo juntos, em um ecossistema. Esses indivíduos que vivem juntos em um local, a gente chama de indivíduos diferentes que vivem juntos em um local, nós chamamos de comunidades, tá bom? Então, indivíduos iguais, população. Indivíduos diferentes vivendo juntos, comunidade, tá bom?
Aí vamos ao exercício. O exercício pede assim, ó. Complete o esquema a seguir com os níveis de organização que são objetos de estudo da ecologia. Aí a gente tem comunidade bem no meiozinho. Aí a gente tá indo pra frente, olha, será como que é a organização? Aí eu já vi os colegas respondendo. Tem gente falando da aula no Meet, que não tem nada a ver com a minha aula, que é de história. Aí tá, Júlia Marques falou, organismo, população, comunidade, ecossistema, biosfera. Se é o mais complexo, o último, então, realmente, biosfera, o último, o primeiro, organismo, certinho. Então, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Certinho aí. Ó, hoje eu esqueci quem é que entra com a conta do pai. Pereira dos Santos, quem é? Eu esqueci quem é. Ó, mas a Júlia falou, a Duda falou, o Pedro Guilherme falou. Quem mais? Acho que foi só. Ô, Ana, você falou que não entendeu, nós vamos fazer de tudo para você entender, tá bom? Então, durante o processo que eu estiver dando a aula, vai mandando suas dúvidas, manda suas perguntas, todas elas, pra gente poder resolver, tá bom? Estou aqui para isso. Então, gente, na resposta a gente vai ter naquele quadro, no exercício 1, então, nós temos organismo, população. Organismos formam populações. Populações formam o que o livro já nos deu, comunidade. Comunidade forma ecossistema. E o ecossistema forma a biosfera, tá bom? Vamos lembrar que a gente tem o maior exemplo aí. O exemplo de biosfera que nós temos é quem? A Terra, o planeta Terra, né? Bem, continuando. Nossa, eu tô usando esse exemplo de lápis aqui. Gente, é só exemplo, tá? Seres vivos é seres vivos mesmo, né? Então vamos lá. Exercício 2. No estudo da ecologia, é necessário utilizar os níveis de organização dos seres vivos e dar nome a esses seres, utilizando a nomenclatura científica. Diferencie organismo de espécie. Manda para mim aí, o que vocês colocaram? Estamos na página 62. Estamos na página 62. O que vocês colocaram na resposta do exercício 2? Exercício 2. Qual que é a diferença de organismo e espécie? Espécie, gente, olha aqui, ó, espécie, ó. Ó, espécie. O que é espécie? Organismo é um ser vivo ou indivíduo pertencente a uma determinada espécie e é um dos níveis de organização dos seres vivos. Espécie é um conjunto de organismos com as mesmas características. Organismo é um membro de um grupo de animais denominado espécie. Espécie é um grupo de animais com as características próprias. Bom, é um indivíduo. Espécie é um conjunto de organismos que podem acasalar e gerar descendentes, né? Organismo, então, é um ser vivo, um indivíduo, que pertence a que unido vai formar uma população. E espécie é um conjunto de organismos. Conjunto de organismos. Vamos lembrar que espécies, organismos, eles vão acasalar e gerar descendentes férteis. Organismo é um membro de um grupo de animais... Ah, não, isso eu já li. Então, onde que está escrito isso, professora? A gente volta, então, para grifar essa parte. Vamos lá, ó. População, não. Organismo, página 55. Tá escrito assim, ó. Organismo é a unidade fundamental da ecologia. É qualquer corpo vivo cujos diferentes componentes funcionam como um todo para realizar os processos vitais. Então, um ser vivo é um indivíduo, tá? Espécie, um conjunto de indivíduos semelhantes com as mesmas características que se reproduzem naturalmente, originando descendentes férteis e que estão adaptados para utilizar um determinado tipo de recurso. Lembrando que nomes espécies, todas as espécies, recebem nomes específicos, não é isso? Então, por exemplo, o homem tem o nome da espécie é Homo sapiens, não é isso? Porque esses nomes são específicos. Homens, seres humanos, quando acasalam, fêmea e macho, deixam filhotes. E esses filhotes terão capacidade de deixar filhotes. Quando não é um indivíduo de mesma espécie, acontece o que acontece, por exemplo, no acasalamento da égua com o jumento. Que dá o quê? Que dá um burrinho.
e o burrinho não tem filhote. A gente nunca vai ver alguém falando que tem uma fazenda de reprodução de burro, porque burro não tem filhote. Burro não vai ser papai, burro não vai ser vovô. Por que burro não vai ser filhote? Não vai ter filhote? Não vai ser nunca uma mãe ou um pai? Por que esses indivíduos não terão filhotes? Porque eles vêm de um acasalamento de espécies diferentes. Tá? Olha que interessante. Talvez vocês nunca tinham pensado nisso. Então, organismo, o burro é um organismo, a égua é um organismo, o jumento é um organismo. Agora, quando acasala indivíduos de espécies diferentes, pode acontecer, então, o quê? De vir indivíduos inférteis. Então, o conceito de espécie não é simplesmente eu falar que são indivíduos iguais que podem acasalar. É você lembrar, olha, quando a gente fala de espécie, nós estamos falando, sim, de um animal estéril, de um animal do cruzamento do cavalo com a jumenta ou da égua com o jumento. Que vai dar, olha só, o cavalo tem que acasalar com a égua. O jumento tem que acasalar com a jumenta. Eles vão ir acasalar misturado. Porque às vezes acontece do produto da pessoa que tem aquele indivíduo, geralmente são cruzamentos, geralmente propositais, né? O burro, ele vai ter o nome de uma espécie, mas ele não vai gerar filhote, porque ele vem de um acasalamento de dois indivíduos de espécies diferentes. Então, vamos imaginar que eu preciso de um animal que tenha força para carregar peso lá na minha roça. Não preciso de um cavalo, não preciso de um jumento. Eu posso usar o burro. Então, acaba que algumas pessoas deixam esses animais se acasalarem. São indivíduos de espécies diferentes que acasalam e deixam filhotes. Então, espécies são indivíduos semelhantes, que possuem características genéticas iguais e que vão acasalar e deixar filhotes, tá bom? Então, quem não sabia disso, ó, vamos saber agora, guardar para não esquecer, anota até no cantinho. O burrinho, ele é filho do cavalo com a jumenta ou da égua com o jumento. Ele não é filho de pais que são da mesma espécie. São organismos de espécies diferentes, de grupos diferentes, tá bom? E aí, por isso, o filhotinho até nasce, mas esse filhotinho não pode deixar descendentes. Então, os descendentes de espécies diferentes não são férteis, tá bom? Ah, tá. Obrigada, Manu, por me falar. Manu Miranda. Tá bom, galerinha? Tá bom, galerinha? Então, olha só. Uma novidade para alguns que não sabiam, o burrinho não pode ter filhote, porque ele é de espécie, os pais dele são de espécies diferentes, tá bom? Então, o burrinho, ele não vai ter, ele pode até ter irmãozinho, mas ele não vai ter filho, tá bom? Então, vamos lá, voltando para o exercício 2 agora. Por que a professora faz isso, né? Começa a dar aula, aí fala de um assunto, aí vai para outro assunto. Então, diferenciar organismo de espécies. Espécies são organismos que vão acasalar e deixar filhotes, não é isso? É um grupo que tem todos os indivíduos com as mesmas características. E organismos, eu tô falando de organismos, ó. Organismos. Vamos imaginar que esses dois aqui são indivíduos. Organismos. Um ser vivo que vai ter todos os sistemas do corpo organizado. Vamos lembrar o que é organismo, gente? Nós aprendemos que células formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas, sistemas formam um organismo. Qualquer indivíduo que tem células, que todas elas se agrupam e se organizam, é um organismo. Beleza? Exercício número 3. Pode mandar as respostas do 3 enquanto eu leio. Justifique a razão dos nomes de espécies serem escritos em latim ou em forma latinizada. Quando a gente vai escrever o nome de uma espécie, geralmente vai haver um padrão. Este padrão, ele tem um objetivo. Se eu estiver lá na China, ler o nome de Homo sapiens, eu sei de quem está falando. Se eu estiver lá num país que não fala português, que fala no Tibete, sei lá como é que chama, se estiver em algum lugar do mundo, e eu ler o nome de uma espécie, esse nome, ele vai estar destacado daquele texto. Ele vai ter características diferentes naquele texto quando eu estiver lendo. Existem regras para escrever o nome de uma espécie. Do mesmo jeito que existe regra, por exemplo, para escrever nome de cidade, de estado, de país, de planeta, de gente. Quando a gente vai escrever nomes próprios, existe uma regra. Vocês aprenderam lá atrás. Que é a tal da regra que a gente tem que começar com letra maiúscula nomes próprios.
né? Nomes de cidade, assim, não existe uma regrinha? Existe uma regrinha também para escrever nome de espécie, tá bom? E as regrinhas são algumas delas. Aí eu já vi ali, ó. São utilizados para unificar o modo de como se nomeia uma determinada espécie e permite países diferentes possam trocar informações. Ótimo, 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 ótimo. Ó, se eu estou aqui, se eu estou nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, aquele nome Homo sapiens, ele é usado igualzinho em qualquer lugar pelos cientistas. Então é mais fácil para eu estudar, para eu encontrar na literatura, em um livro. Eu não vou precisar procurar homem em português, homem em inglês, homem em mandarim, homem em qualquer outro idioma. Porque o Homo sapiens é já existe uma determinação para ser escrito, tá? Um padrão. E este padrão ele vai precisar vir em latim. Vocês sabem por que vem escrito em latim? A professora falou isso já com vocês lá atrás? Acho que não, né? O nome vai vir sempre escrito em latim porque o latim não é mais utilizado em nenhum lugar do mundo, senão pelos padres durante algumas missas, não é assim? Como ele não é utilizado em nenhum lugar do mundo, o que acontece? Ele não vai sofrer influências linguísticas, não vai ter uma redução o nome. Então, o latim, como a gente fala que é um idioma morto, porque ele não é utilizado como língua pátria em nenhum país, ele não vai sofrer nenhuma alteração. E aí, então, ele pode ser usado pela ciência. Ele não vai sofrer alteração ao longo dos anos. Ele geralmente vai vir deitadinho no texto. Quem quiser dar uma olhada no nome que vem deitadinho no texto, eu vi esse nome hoje, eu vi oicos escrito em algum lugar, que na verdade já traz a lembrança do latim. Que é página 54, tem. Ele vai vir deitadinho, igual essa palavra oicos aí, ó. No segundo parágrafo da 54. Ele vai vir em itálico, tá bom? Então, quando a gente tem o nome de uma espécie, ele vai aparecer destacado do texto, em latim, dois nomes juntinhos. E qual que é o objetivo disso? Aí a Ana falou certinho. Utilizado para unificar o modo como se nomeia uma determinada espécie e permite que países diferentes possam trocar informações. A Duda respondeu, do nome científico da espécie em latim, uma língua morta. O latim foi escolhido por ser considerado uma língua morta. Então, gente, Duda, dá para você acrescentar a sua resposta, tá bom? Ela não está errada, mas dá para completar. Então, a pergunta do 3 é, justifique a razão dos nomes de espécies serem escritos em latim ou em formas latinizadas. Os nomes são usados um padrão para serem observados, lidos, identificados em qualquer lugar do mundo. E o objetivo de ser usado o latim é porque é um idioma morto. Então, você não está errada, Duda, você só vai completar. A Isabela perguntou, voltando à espécie, o livro está errado então? Porque ele diz que é um conjunto de indivíduos semelhantes. Não, não está errado não. Espécies são indivíduos semelhantes. Indivíduos semelhantes que podem acasalar e deixar descendentes férteis. Tá bom, Isabela? Então, o livro está falando certinho. É um grupo de indivíduos semelhantes, conjunto de indivíduos semelhantes que podem acasalar e gerar descendentes férteis, como é o caso do cavalo com a égua, o jumento com a jumenta. Tá? Por que quando eu falei de espécie, eu falei de um grupo de indivíduos que não geram descendentes férteis? Porque a gente está falando, então, que cavalo mais jumento são de espécies diferentes e, portanto, não gera descendente fértil. Tá bom? Entendido, Isabela? Duda, o que eu posso colocar, professora? Você vai colocar, Duda, que o nome científico é usado latim porque é um idioma morto, com o objetivo de quê? De tornar único este nome em qualquer lugar do mundo. Fácil para análise, fácil para literatura, para ser encontrado facilmente pelos estudiosos. Então, é para unificar. A gente nomeia a espécie com um nome em latim para unificar, para permitir que em países diferentes, idiomas diferentes, a gente encontre o nome deste indivíduo para trocar informações. E foi usado o latim porque ele é considerado um idioma que não tem ninguém nativo falando, tá bom? Entendido, gente? Então, vamos lá. Exercício número 3.
Exercício 4, né, gente? Ai, ai, gente, são uma gracinha. Entendido, comandante? São lindas demais, gente. Ô, saudade que eu tô. Vamos lá. Exercício número 4. O esquema a seguir representa Mateus, descendentes férteis é, por exemplo, a professora Joyce é uma espécie Homo sapiens, né? Do sexo feminino. O marido da professora Joyce é uma mesma espécie da professora Joyce, Homo sapiens, do sexo masculino. Esses indivíduos, eles podem acasalar e deixar descendente, que é a minha filha, descendente. E esse descendente, ele tem que ser fértil. Só assim vai provar que esse indivíduo, mas esse é da mesma espécie. Professora, mas tem gente que não pode ter filhos. Ele não é da mesma espécie? Não, gente, aí não. São todos Homo sapiens, tá bom? Mas aí é um probleminha do corpo da pessoa naquele momento. Não é uma questão genética, tá bom? Tá acabando. Tá bom? Não é uma questão genética. Toma uma aguinha. Mateus, respondido? Descendente fértil é falar que o filhotinho pode ter filhotes, tá bom? No caso, quando eu citei o burro, ele é um descendente fértil? Ele tem descendente fértil? Não, ele é filhote do cavalo com a jumenta, ou da égua com o jumento. Mas aquele filhote, o burro, não pode gerar descendentes, tá bom? Exercício 4. Defina cada um desses níveis. Aí lembra, não sei se vocês conseguiram perceber, lembrar de algum conteúdo que a gente fez. A gente vê um negócio desses conjuntos assim, ó, em matemática, vocês lembram? Conjunto. Um bichinho tá contido no outro, um grupinho tá contido no outro. Já estamos acabando a apostila 2, gente. Vamos lá. Defina cada um desses níveis. População. O que é uma população? O que é uma população? População são indivíduos iguais, é um grupo, em todos os organismos são da mesma espécie. Todos os organismos são da mesma espécie. Grupo de todos os organismos da mesma espécie que vive junto em uma área geográfica em um mesmo período de tempo. Muito bem, Júlia, isso mesmo. Muito bem, certinho que a Júlia falou. População são indivíduos de mesma espécie que vivem juntos no mesmo local, tá bom? Comunidade. O que é comunidade, gente? Comunidade é um grupo, um conjunto de quê? De populações. Eu tenho uma população X, a outra população X. A outra população Y. População X, vou achar uma população igual aqui, com lápis de cor, ó. População Y, duas populações, indivíduos de população diferentes que vivem juntos no mesmo local, tá? Então, comunidade é um conjunto de populações de diversas espécies, de diferentes espécies, que habitam em uma determinada região em um determinado período. E essas espécies, elas vão manter relações entre elas, relações ecológicas, predador e presa, parasita e hospedeiro, tá bom? Conjunto de populações de diversas espécies que habitam uma mesma região. E aí a letra C, Isabela já respondeu assim, ecossistema é formado por fatores bióticos e abióticos que interagem ou se relacionam, formando um sistema em equilíbrio ótimo. Indivíduos acasalando, gerando descendentes, que interagem, que se relacionam, que formam um sistema em equilíbrio, que se alimentam, que caçam, que servem de presa, que são parasitas, tá bom? Belezinha, gente? Tô percebendo hoje apenas alguns participando da aula. Eu gostaria que todos pudessem participar. Mas vamos lá, exercício 5. Os ecossistemas são definidos pela rede de interações entre os organismos e entre os organismos e seu ambiente, podendo ter qualquer tamanho. É difícil determinar os limites de um ecossistema, mas, para estudá-los, é necessário estabelecer algumas convenções. Um critério possível é a separação entre os meios aquáticos e terrestres. É o que a gente faz com o ecossistema. Ecossistema aquático e ecossistema terrestre. Cite 2 exemplos de ecossistema terrestres e 2 exemplos de ecossistemas aquáticos. E aí? O que vocês me respondem? Exemplos de ecossistemas terrestres, por exemplo, gente, deserto, pradaria, floresta. Vamos, gente. Deserto. E ecossistema aquático? O que vocês colocaram?
Pode ser um lago? Pode ser um pântano, rio, uma lagoa, uma nascente. Pode ser um oceano, mar, um recife de coral. Muito bem, galera, muito bem. Isso mesmo. Muito bem. Isso mesmo, meninas. Muito bem. Então, agora exercício 6. 6, o último dessa questão. 6. Identifique o nível de organização representado em cada situação. Então, agora vamos lá. Um elefante é um indivíduo. Então, vamos lá. Um elefante sendo estudado por cientistas. Um indivíduo. Um indivíduo. Um elefante. Um. Falou em um. A gente está falando de indivíduo, de um organismo, tá bom? Se tivesse falado assim, os elefantes sendo estudados, aí poderia ser espécie, tá bom? Então, vamos lá. Letra A do 6, indivíduo. Vamos lá. Toda a área da Terra habitada por seres vivos. Falou em terra e área inteira, globo terrestre, biosfera. Não é isso? Biosfera. Depois, os seres de uma lagoa. Seres de uma lagoa. Estamos falando de indivíduos todos vivendo no mesmo espaço, no mesmo determinado tempo. Então, a gente tem aí indivíduos de uma lagoa, uma comunidade. Várias populações de seres vivos. Existe lá a alga, uma planta aquática, um girino, um alevino, um peixinho, um micro-organismo na água, tá bom? Depois, letra D. As onças pintadas, aí já deu pra gente o nome. Pantera onca, deu o nome dessa espécie pra nós. Que espécie? É isso? E na letra E, os lobos-guarás que vivem no Parque Nacional da Serra da Canastra. Gente, tô sendo perseguida por esse nome, lobo-guará. Os lobo-guarás que vivem no Parque Nacional da Serra da Canastra. Lobo-guará que vivem no Parque Nacional. A gente está falando de população de lobos-guarás. Os lobos-guarás, tá bom? Então, letra E, população. Então, a Júlia respondeu tudo aí direitinho pra gente no chat. A, indivíduo, B, biosfera, C, comunidade, D, espécie e E, população. Parabéns, certinho, certinho, certinho. Aí agora, página 72. Página 72. Gente, como uma sugestão para vocês, caso vocês interessem para estudo, página 66 tem uma atividade muito interessante sobre o papel da luz para as plantas. O efeito que o efeito que a luz do sol tem para as plantas. Então, como sugestão para vocês fazerem, sugestão, tá? Não é obrigado a fazer. Uma sugestão para estudo, para vocês verem isso acontecer. A atividade proposta na página 66, ela é bastante interessante. Agora vamos lá, página 68, né, gente? Do 7 ao 10. Hoje não vai dar tempo da gente corrigir todos não. Eu acho que vai ser só do 7 ao 10 agora. A gente vai deixar para a próxima aula corrigir o resto. Na letra A tem o ser humano também. Ah, dá 6. Um elefante sendo estudado por cientistas. Verdade. Pensando dessa forma, na letra A dá 6, um indivíduo sendo estudado por cientistas, a gente tem aí dois indivíduos. Dois indivíduos. Não, mas mesmo assim, seria indivíduo mesmo, porque são dois indivíduos mesmo. Não estamos falando de dois grupos de indivíduos, e sim dois indivíduos específicos, tá? Então tá certinho, indivíduo mesmo. Gente, essa questão do lobo-guará, toda hora eu tô falando disso porque, não sei se vocês viram, o Banco Central anunciou que vai fazer uma nota nova. Vocês viram? E a nota nova vai ter um bichinho nela, que é o lobo-guará. A nota vai ser uma nota de R$200. Olha que legal. Novidade aí, tá vendo? Novidade, lobo-guará. Desde a hora que eu escutei, toda hora eu escuto o nome lobo-guará, lobo-guará. Agora até na atividade tem lobo-guará. Então, ó, lobo-guará. É o novo representante da nossa nota do real, tá? É de R$200. Então, a 5, tem alguém me pedindo a resposta da 5. Depois, gente, é só vocês voltarem na vídeo e corrigirem. Ecossistemas terrestres, floresta, savana, pradaria, deserto. Ecossistema aquático, lagoa, córrego, manancial.
nascente, tá bom? Então, vamos lá. Exercício 7. Exercício 7 da página 68. Vamos lá? Página 68, nós vamos ir até o nosso último minuto. Aí a gente para onde não der, onde não tiver jeito mais, tá bom? Exercício 7. O oxigênio é essencial para os animais, mas dispensável para as plantas. Já está errada essa frase. Pois elas fazem fotossíntese. Você concorda ou discorda dessa afirmação? Justifique sua resposta. Gente, vamos combinar aqui. Não precisava nem de continuar lendo, que a gente já tinha descoberto que era falsa, né? Oxigênio só é essencial para os humanos? Não. Só para os animais? Não. É essencial para todos os indivíduos. As plantas respiram também. É? Qual é a dúvida, Duda? Duda, qual que é a dúvida? Manda. Manda para mim a dúvida. Vamos lá. Então, vamos lá. Exercício 6 e 7, então. Retomando o exercício 7. Duda, manda a dúvida. Exercício 7. Você concorda? Você não pode concordar, porque nós precisamos de oxigênio. No processo de fotossíntese, nós não usamos oxigênio, mas no processo geral, em todo o contexto, nós usamos oxigênio para respirar. As plantas também respiram, elas também utilizam oxigênio, tá bom? Exercício 8. A maioria dos seres vivos depende do oxigênio para a manutenção das suas fontes vitais, mas eles podem consegui-los de maneiras distintas. Indique como os seguintes seres vivos obtêm oxigênio de que necessitam. Então, a gente tem aí, olha, a alga, ela utiliza o oxigênio que está dissolvido na água. A alga, ela utiliza oxigênio que está dissolvido na água. O peixe também utiliza o oxigênio que se encontra dissolvido na água. A laranjeira, usa o oxigênio que está dissolvido no ar, no processo de respiração. Eles não utilizam oxigênio no processo de fotossíntese. Eles utilizam oxigênio para respirar. Plantas também respiram, tá? O sapo adulto utiliza oxigênio do ar. O sapo larva, ou quando está na água, né, quando ele é filhotinho, ele utiliza o oxigênio dissolvido na água, ou na água, tá? Ou na umidade. O sapo adulto já tem respiração pulmonar. Então, ele utiliza a respiração, o oxigênio dissolvido no ar. Gente, eu tô conversando com vocês e lendo o chat, aí eu me perdi aqui. Ó, então, a Duda perguntou se segunda-feira vocês vão apresentar trabalho. Não. A Ana, sim. Tá? As plantas respiram, precisam de oxigênio? Isso mesmo. Então, vamos lá. Exercício da minhoca. E a minhoca, ela utiliza o oxigênio que está dissolvido no ar e o que está dissolvido no solo. Por quê? Porque as minhocas respiram por meio da pele. Então, dentro do solo, elas também utilizam esse ar que está dissolvido ali no meio do solo, tá bom? Exercício 9. Então, a alga, vamos retomando. A alga utiliza o oxigênio que se encontra dissolvido na água. Os peixes utilizam o oxigênio dissolvido na água. A laranjeira e as raízes da laranjeira e tal, o oxigênio dissolvido no ar. O sapo utiliza o oxigênio dissolvido no ar e a minhoca no ar e no solo. Então, vou retomar aqui uma coisa que eu vi as meninas perguntando. Professora, a Duda perguntou, professora, vamos apresentar o trabalho na segunda? Não, na segunda nós teremos live aqui no YouTube, normal, live no YouTube. Vocês vão apresentar para mim o trabalho das drogas, eu vou passar uma data para vocês na segunda-feira. Segunda-feira eu vou dar a data. Nessa data nós vamos no Meet e vamos assistir a apresentação de vocês. Então, provavelmente, ou na semana que vem, no finalzinho, né, da semana, ou na outra semana. Acredito que na outra semana, posterior ao dia 6, tá bom? Então, acho quase certeza que é isso, tá bom, gente? Então, vamos lá. Exercício número 9. A luz solar é um fator abiótico. Sabemos, luz do sol não é ser vivo, que ajuda a gente a desempenhar nossas funções. As plantas, por exemplo, realizam fotossíntese. Os animais, por exemplo, comem plantas que usaram fotossíntese. Nós também nos aquecemos por meio disso, né?
Então, vamos lá. Lembrando disso, nosso corpo produz uma vitamina que é a vitamina D. Vocês lembram da vitamina D? Vitamina D ela é importante, né, para a saúde dos nossos ossos, saúde das nossas unhas, do pelo do corpo. São importantes, tá bom? Então, vamos ler e continuar lendo. Considerando os assuntos abordados neste capítulo e a participação da luz em toda a cadeia alimentar, explica a sua importância para os animais. Então, vamos falar o que eu já acabei de comentar, né? A luz ela vai estimular a produção da vitamina D no nosso organismo. E ela é importante porque vai fortalecer os ossos, vai fortalecer a unha, vai fortalecer os pelos do nosso corpo, tá bom? Exercício B. As plantas. A luz solar é indispensável para as plantas, por quê? Porque vai fazer a fotossíntese. A planta vai absorver luz do sol para realizar o processo de fotossíntese, tá bom? Gente, tô vendo ali no Duda, não iremos apresentar o trabalho, vou escrever aqui, gente, de drogas na segunda. Na segunda, darei a data da apresentação. Tá bom, gente? A Duda não errou questão nenhuma ali, não. Não vi a Duda errando nada, não. Eu falei não pra Duda, foi na pergunta que ela me fez. Segunda, vamos só apresentar trabalhos? Aí eu respondi não. Aí a Ana perguntou, tá errado, professora? Aí a Ana tinha dado a resposta da 7. Discordo. A Ana não errou, tá bom? A gente fica aí com mal entendido, fica todo mundo triste à toa. Tá bom? Então, vamos lá. Exercício 10. Os seres vivos estão adaptados para ocuparem os locais onde se encontram, possuindo algumas características desenvolvidas ao longo da evolução que os ajudam a sobreviver às diferentes condições impostas pelo meio. Cite um exemplo de adaptação dos animais que vivem em climas frios. Gente, animais que vivem em climas rigorosos, em climas frios, geralmente eles têm muito pelo. Eles hibernam, eles migram de um local muito frio para um local menos frio, tá bom? E aqueles que vivem em climas quentes, geralmente para sobreviver à seca, principalmente nos meses de verão, esses animais que vivem em regiões de deserto ou savana, eles saem de um determinado local para buscar alimento num outro local. Existem alguns animais que se enterram no solo, porque o solo vai ficar menos quente para ele sobreviver. Vocês já viram algum vídeo do Discovery que mostra, por exemplo, calangos, cobras e alguns insetos até que cavam na areia, ficam bem no fundinho da areia, cavam mesmo, ficam bem no fundinho da areia, com o objetivo de quê? De conseguir sobreviver naquele ambiente muito quente. Então, cada um vai conseguir mudar um pouco o seu comportamento para sobreviver nesses ambientes. Então, na questão 10, vou ler até o gabarito já, tá? Para sobreviver a invernos rigorosos, alguns animais das regiões polares hibernam, enquanto outros migram para locais menos frios. Na letra B, para sobreviver à seca e ao calor dos meses de verão, animais que vivem na savana africana realizam longas migrações em busca de alimento e água. E como eu disse, podem se enterrar, podem buscar tocas, podem buscar árvores mais cheias, né? Podem buscar pedras, cavernas, para poder perder um pouco esse calor, né? Que o ambiente tanto guarda. E aí, alguém me pediu para repetir a 9, nesse último minuto. Explica a importância da luz para os animais. Gente, repetindo aqui, vocês podem voltar o vídeo também. Os animais, eles vão usar a luz, por exemplo, para absorver ou para transformar o que eles comeram em vitamina D, que é importante para dar força aos ossos, tá bom? E ao pelo. E as plantas para realizar o processo de fotossíntese. Galerinha, nossa aula acabou. Nós paramos então a correção na página 68. Semana que vem, segunda-feira, a gente se vê. Beijo grande, chatão. Segunda-feira tem live, não é videoaula, é live. Beijo grande. Tchau, tchau pra vocês. Beijo. Fui.